Olá, povo de Deus, quinta-feira da 13ª semana do Tempo Comum. Primeira leitura, Amós 7, de 10 a 17. Com o capítulo de hoje, adentramos a uma parte do esquema do livro de Amós que compreende os capítulos de 7 a 9. E no capítulo 7, começa com 3 visões arrasadoras contra Israel. O profeta vê uma nuvem de gafanhoto que se aproxima, o mar em chamas e Deus com o prumo nas mãos para nivelar Israel. O sacerdote de Betel, Amazias, não suportou mais a profecia de Amós e o foi denunciar ao rei Jeroboão II. Triste papel de um sacerdote que, ao invés de cuidar da fidelidade de Israel, a aliança feita com Deus, serve de alcagueta, denunciando aquele que fazia o papel de porta-voz de Deus. Ao invés de pregar conversão e arrependimento, esse sacerdote persegue o homem de Deus que queria o bem do povo. E depois de denunciar o profeta ao rei, Amazias diz ao próprio Amós: ó visionário, vai embora, some para a terra de Judá, vai ganhar a vida fazendo lá tuas profecias. Não me venha profetizar em Betel, isso aqui é santuário real, uma dependência do palácio do rei. Quando a religião está a serviço do poder político, perde sua finalidade e se vende aos interesses do governo. No caso do sacerdote Amazias, é franca vassalagem da religião em relação ao Estado. Conhecemos historicamente um outro tipo de desvio de função da religião no sistema chamado de cristandade. O teólogo chileno, radicado em Costa Rica, Pablo Richard, ele define cristandade como uma forma determinada de relação entre igreja e sociedade civil, relação cuja mediação fundamental é o Estado. Em um regime de cristandade, a igreja procura assegurar sua presença e expandir seu poder na sociedade civil, utilizando, antes de tudo, a mediação do Estado. Infelizmente, sempre houve na história líderes religiosos que se submeteram ao poder do Estado, buscando benesses e traindo a palavra de Deus. O profeta Amós responde ao sacerdote Amazias que ele não é profeta, nem discípulo de profeta, portanto, para ele a profecia não era uma questão de profissão, mas vocação, pois foi Deus que o tirou da criação do gado no reino do sul em Judá e o mandou profetizar a queda do reino do norte com a desgraça total à família de Jeroboão II. Engana-se quem quer calar a voz dos profetas. Ao pedido de que mandasse calar seus discípulos, Jesus respondeu: se eles se calarem, as pedras falarão. Portanto, temos a certeza de que a autêntica profecia sempre terá lugar denunciando as falcatruas dos governos e dos religiosos, quando estes se desviam do sentido verdadeiro da política e da religião. O Evangelho é Mateus 9, de 1 a 8. A narrativa da cura do paralítico se encontra também em Marcos e Lucas. Em Marcos é bem mais detalhada. Mateus ficou com aquilo que ele julgou essencial. Para entender bem a finalidade desta cura, é importante conhecer o contexto da Palestina do tempo de Jesus. O magnífico estudo do grande exegeta português Fernando Belo, nascido em Lisboa em 1933, pode nos ajudar a decifrar o nó que está por detrás desta narrativa.
Primeiro, ele nos aclara sobre a ordem simbólica de Israel, onde pecado e impureza representam duas categorias de pensamento muito próximas e que a miúdo se interferem. O campo simbólico estava organizado em Israel em torno a 3 centros, correspondendo cada um deles a uma das 3 instâncias da formação social. 3 centros de consumo: a mesa, a casa, no sentido de parentela, e o santuário. Consumo de alimentos na comida, dos corpos na atividade sexual e ideológica no sacrifício religioso. Vamos nos concentrar no santuário, pois ajudar-nos a entender a cura do paralítico. Os santuários são o lugar do sacrifício, onde o israelita entra em comunhão com seu Deus. Mas essa comunhão está reservada aos puros, sendo o sacrifício o laço mesmo com a fonte dessa pureza. O problema começa quando a religião judaica determina o que é puro e o que é impuro, pois com isso separa quem pode e quem não pode participar do templo. Porém, não se restringem somente a legislar no santuário, mas também abarcam o sistema da mesa e o sistema da casa. A fronteira entre o puro e o manchado, o impuro, é determinado pela lei que vigora no templo. Os portadores de qualquer mancha ou deficiência eram classificados como manchados, impuros. Eles embaralhavam a lei que regulamentava as relações sociais com a lei do templo, que separava pecador e não pecador. A mancha ou a impureza física acaba sendo classificada também como impureza moral e chamada de pecado. Acho que já é o suficiente para entendermos que o paralítico era visto como um impuro pela lei física e pecador pela lei moral, e não podia participar do templo. Ora, quando Jesus começa o processo de cura, perdoando os pecados do paralítico, os judeus observantes da lei gritarão que é blasfêmia, pois o paralítico continuava paralítico e, como tal, continuava pecador. Não era possível desembaralhar aquilo que eles tinham mesclado. Por isso, Jesus, ao fazer a segunda etapa da cura, que é pôr o paralítico em pé e apto para caminhar, diz: faço isso para que vocês entendam que tenho poder para perdoar os pecados. Em outras palavras, com essa cura, Jesus desmascara o sistema injusto que classificava os portadores de deficiência física como deficientes morais, pecadores. Paralítico é uma coisa, pecador é outra. Por isso, Jesus faz a cura em 2 etapas. A multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos seres humanos. Porém, não fica claro se essa reação foi pelo conjunto da obra, ou seja, pelo perdão dos pecados e pela recuperação física do paralítico, ou só por essa segunda parte. Jesus era um excelente pedagogo. Ele poderia ter simplesmente começado curando o paralítico de seu mal físico, mas como ele conhecia bem a ideologia e o coração dos seguidores da lei judaica, ele preferiu perdoar o paralítico primeiro, revelando que ele poderia continuar paralítico e ser puro quanto à lei moral. Aí estava a blasfêmia denunciada pelos escribas que assistiram à cura.
Não é à toa que, quando Jesus perguntou aos seus discípulos: "O que dizem por aí que eu sou?", os discípulos disseram que ele era confundido com um dos profetas, João Batista, Elias, Jeremias. A ação de Jesus é verdadeiramente profética, denunciadora das falcatruas da lei e anunciadora da vida nova e plena, sobretudo aos pobres, enfermos e marginalizados. Um beijo no seu coração.